Nenhum pai e nenhuma mãe estão preparados para receber a notícia de câncer numa criança ou um adolescente. O câncer infanto-juvenil é a principal causa de morte por doença entre as crianças e os adolescentes, de acordo com o INCA. E Setembro Dourado é uma campanha criada para conscientizar e para prevenir a doença. E a gente fala hoje sobre o assunto com o oncologista pediátrico Pablo Santiago. Seja muito bem-vindo ao PFTV, doutor. Obrigado pelo convite. Doutor, quais são os tipos de câncer mais frequentes na infância? O câncer da infância e adolescência é aquela doença que surge entre os 0 e os 19 anos de idade. A principal neoplasia dos 0 aos 14 são as leucemias agudas. Em segundo lugar, são as neoplasias do sistema nervoso central. E a partir dos 14 anos, a parte da adolescência, começam a surgir os linfomas como principal diagnóstico nesses pacientes. Os principais sintomas que são percebidos geralmente, principalmente pelos pais? São sintomas que são comuns para outras doenças também. Esse é o grande desafio para o diagnóstico do câncer, porque eles são sintomas que acontecem em outras doenças também. Agora, tem sintomas constitucionais que devem chamar a atenção, por exemplo, uma febre que não melhora, uma perda de peso de mais do que 5 a 10% do peso que a criança tinha, suores noturnos. Esses são sintomas gerais que são comuns no câncer. O surgimento de aumento de linfonodos, palidez, cansaço, dor no corpo, são todos sintomas gerais que sempre tem que estar com o diagnóstico diferencial tendo o câncer. Esses linfonódulos, eles aparecem em quais áreas, doutor? Podem surgir em qualquer local. A gente tem as crianças pequenas, né, que acabam tendo linfonodos aumentados na região cervical ou abdominal. Isso geralmente vem com outros sintomas junto, né? A criança vem demonstrando, né, durante vários dias, várias semanas que não está bem. Então, esses sintomas que dizem para o pai e para a mãe que a criança não está bem são os principais, né? Aquela ideia de que o pai e a mãe, conhecendo a criança, vendo que ela não está bem, é o ponto de partida, muitas vezes, para o diagnóstico. Quanto tempo o pai e a mãe devem esperar para daí buscar ajuda médica? Na verdade, uma criança que tem sintomas, 2, 3 dias de sintomas, né, sempre qualquer pai, qualquer mãe vai acabar procurando o médico. Também o Setembro Dourado tem a ideia de conscientizar as famílias, mas também os profissionais de saúde, porque o diagnóstico do câncer infantil é importante justamente porque quanto mais precoce, maior a chance de cura. Então, não só as pessoas da comunidade, mas também os profissionais de saúde precisam estar atentos da possibilidade dessa doença, até porque não é uma doença tão comum. Mas mesmo não sendo tão comum, ela é relacionada com uma alta mortalidade. Como é que as crianças e os adolescentes respondem aos tratamentos para o câncer e se tem alguma diferença no tratamento para um adulto, por exemplo? A gente acaba usando tratamentos mais intensos, as respostas acabam sendo melhores também. O organismo infantil é um organismo novo, né? Então ele tem maior capacidade de recuperação depois de uma quimioterapia, de uma radioterapia. Então, em geral, a resposta do câncer infantil é melhor do que a dos adultos. As taxas de cura em países desenvolvidos, e esse sempre é o nosso empenho, né, em buscar essas taxas, né, melhorando a estrutura do serviço, as taxas de cura giram em torno de 70% a 80% hoje em dia. Então, são altas taxas e esse é o nosso desafio. Como é que é a estrutura que o Hospital São Vicente oferece, por exemplo, hoje aqui para Passo Fundo, para a nossa região, já que é o hospital que o senhor atua? A oncologia pediátrica no São Vicente começou a se estruturar há mais ou menos uns 8 anos e vem melhorando a cada dia. A gente tem um ambulatório já construído, né, para atender as crianças que estão em tratamento. A gente tem a equipe multidisciplinar que cuida de todas as fases do tratamento e os pontos necessários para isso. E a gente está perseguindo agora uma ala de internação para que os pacientes com câncer, que às vezes ficam 1 mês, 2 meses internados, tenham toda a estrutura, porque isso também está relacionado com as chances de cura, né? A melhora da estrutura também, além do diagnóstico precoce, que é o que a gente fala no Setembro Dourado, a melhora da estrutura
do hospital também vai estar diretamente relacionada com as chances de cura dessas crianças e desses adolescentes. E vocês estão realizando atividades também referentes à campanha Setembro Dourado aqui em Passo Fundo. No final de semana que passou, a gente fez um encontro dos pacientes curados, né? A gente tem, nesses 8 anos, mais de 100 pacientes que passaram pelo serviço e estão hoje considerados curados da doença. Então, a gente realiza esse encontro dos pacientes que já não estão mais no hospital se tratando e muitas vezes que até criaram vínculos de amizade entre eles por passarem muito tempo, né, dentro do hospital. Então a gente realiza esses encontros, né, como parte das atividades do Setembro Dourado. A gente também fez várias atividades com a equipe multidisciplinar no entorno do hospital, dentro do hospital, tudo para conscientizar a população e os profissionais de saúde. Tá certo. Obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigado, Kelly.